Agência Nacional, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão, passa a falar diretamente de Brasília para transmitir mensagem de fim de ano do senhor Presidente da República. Brasileiros, como habitualmente, venho esta noite dirigir-me aos brasileiros para transmitir-lhes, e já agora pela última vez, a mensagem de final de ano do chefe da nação, dando conta, em largos traços, de quanto nos foi possível realizar em 1978 e das perspectivas que visualizamos para 1979. O quadro mundial, apesar dos esforços de eminentes líderes responsáveis, continuou ainda conturbado. Poucos avanços foram alcançados com vistas à solução de graves e persistentes conflitos políticos, econômicos e sociais, declarados ou em estado potencial, entre países e no âmbito interno de muitos deles. Mesmo as nações mais desenvolvidas não conseguiram recuperar-se satisfatoriamente da crise surgida em 1973. Na verdade, os últimos 5 anos representaram para todo o mundo ocidental o período econômico mais difícil de que se tem registro desde a Segunda Guerra. Nos países industrializados, as faixas de crescimento do produto real caíram à metade, enquanto duplicavam as da inflação comparativamente aos 10 anos precedentes. Os desequilíbrios do balanço de pagamentos, continuamente alimentados pela alta dos preços de petróleo, alastraram-se por todo o mundo, não apenas causando dificuldades aos países em desenvolvimento, mas também abalando as moedas de maior prestígio no cenário internacional. Palavras que pareciam banidas da descrição das economias modernas, como recessão, desemprego e protecionismo, ressurgiram ameaçadoramente nos países desenvolvidos. Era inevitável que esse quadro se refletisse desfavoravelmente sobre o Brasil, dado o alto grau de interdependência dos países, característico dos dias atuais, e agravado pelos nossos próprios problemas internos, dentre os quais avultam os decorrentes do crescimento demográfico de 3 milhões de pessoas anualmente, e pois a responsabilidade de atender às necessidades de 60 milhões de jovens com idade inferior a 18 anos e de criar 1.300.000 novos empregos todo ano. Não obstante, durante 1978, conseguimos resultados favoráveis na maioria dos setores da vida nacional. Não tanto quanto esperávamos, mas certamente bem mais do que em muitos outros países. Tivemos ordem interna, bom relacionamento com o exterior, moderado, mas efetivo progresso econômico e social e avanços marcantes na área do desenvolvimento político. A ação exercida pelo Itamaraty no exterior foi muito dinâmica, tanto nas organizações que integramos, quanto no quadro das relações bilaterais com numerosos países. Empenhamo-nos em promover a paz, a harmonia e a cooperação internacionais de acordo com nossa tradição, sem prejuízo sempre da justa defesa dos legítimos interesses nacionais. Recebemos as visitas amigas dos presidentes dos Estados Unidos da América, de Portugal, França e Paraguai, e do príncipe herdeiro do Japão. E de nosso lado, em retribuição de vida, estivemos no México, Uruguai e na República Federativa da Alemanha. Cabe destacar aqui
o êxito das negociações que levaram à assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, com a participação e o consenso de todos os países integrantes desta vasta e importante região, que só a partir de agora está despertando para o desenvolvimento. No setor econômico, sofremos internamente prolongadas estiagens nas regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste, com reflexos muito negativos na atividade agropecuária. Perdemos, assim, cerca de 13 a 14 milhões de toneladas na produção de grãos, além de prejuízos na pecuária pela extensa redução das pastagens. Tivemos ainda um grave surto de peste suína africana, com ameaça de eliminação do rebanho, mas já contida e sob pleno controle. Novas geadas prejudicaram sensivelmente os cafezais do Paraná e sul de São Paulo, e suas consequências incidirão na produção cafeeira do próximo ano. Apesar dessas calamidades e do crescimento demográfico, o produto interno bruto, graças principalmente à maior produção industrial, cresceu de 5 a 6%, e a renda real anual per capita elevou-se a $1.600. No comércio exterior, não foi possível obter saldo positivo, como auspiciosamente ocorreu em 1977, em virtude da referida redução na produção agropastoril. Registrou-se um déficit da ordem de $900 milhões, bem inferior, no entanto, ao dos anos de 1974, 75 e 76. Expressivo foi o esforço realizado nas exportações de produtos manufaturados, cuja participação cresceu para 52% do total. A dívida externa da área governamental e das entidades privadas elevou-se a cerca de $41 bilhões, e o nível de reserva de divisas chegou próximo a 12 bilhões, evidenciando não só o excelente crédito de que goza o país no exterior, como a disponibilidade de maiores recursos para enfrentar situações adversas e imprevistas. A inflação, que em 1976 registrou uma alta de preços à ordem de 46%, teve razoável declínio em 1977, com aumento do índice geral de preços reduzido a 39%. Em 1978, esperávamos nova redução, frustrada, no entanto, pelas calamidades climáticas que provocaram alta excepcional nos preços agrícolas. O ano encerra-se com cerca de 41% de aumento do índice geral de preços, devendo-se observar, no entanto, que as maiores altas foram as dos preços no atacado e não ao nível do consumidor. As atividades relacionadas com a educação, a cultura, saúde e assistência médica, treinamento profissional, saneamento, nutrição, habitação, PIS, PASEP, experimentaram sensível expansão. O total de recursos aplicados atingiu um nível de 500 bilhões de cruzeiros, quase 15% do produto interno bruto, o que representa o maior esforço já realizado no desenvolvimento social brasileiro. A população economicamente ativa alcançou um total de aproximadamente 42 milhões de pessoas, e a expectativa da vida média do brasileiro está chegando a 63 anos. Dentre inúmeros resultados, cabe mencionar a elevação para 63 milhões do número de pessoas
abrangidas pelo Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. A formação profissional de mais de 3.700.000 trabalhadores. 21.500.000 matrículas no ensino de primeiro grau. 2.500.000 no segundo. 160.000 financiamentos habitacionais concedidos pelo Banco Nacional de Habitação para a população de baixa renda. As campanhas do Ministério da Saúde de vacinação, erradicação da malária, combate ao mal de Chagas e, principalmente, os resultados positivos na luta contra a esquistossomose. Os programas e os recursos destinados à melhoria das condições de vida nas áreas urbanas, notadamente quanto ao suprimento de água, saneamento, transporte e regularização do abastecimento de alimentos. Importante é ressaltar que, contrariamente aos que acusam o modelo brasileiro de concentrador de rendas, há suficiente evidência de que nos anos mais recentes o desenvolvimento beneficiou todas as camadas, mas sobretudo as mais pobres. Assim, as pesquisas nacionais de amostragem domiciliares mostram que entre 1972 e 1976, enquanto a renda média real dos 10% mais ricos crescia de 13,8%, a dos 10% mais pobres aumentava de 45,9%. Na área política, o governo promoveu, através de emenda constitucional aprovada pelo Congresso, entre outras medidas para o restabelecimento de prerrogativas dos legisladores, a revogação dos atos institucionais que vigoravam desde dezembro de 1968. A emenda terá aplicação efetiva a partir de 1º de janeiro e constitui mais um importante avanço no sentido de institucionalização do regime e aprimoramento de nossa democracia. Em consequência, foram também abolidas as penas de morte, de prisão perpétua e o banimento. Outras penalidades estabelecidas na Lei de Segurança Nacional, consideradas excessivas, foram substancialmente reduzidas. Durante o ano, tivemos eleições para a presidência da República, governadores dos estados e senadores por via indireta. E a 15 de novembro, eleições gerais para as Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e renovação de 1/3 do Senado. Nessas eleições, realizadas num clima geral de respeito e de ordem, demonstrando o vivo interesse do povo pelo destino da nação, quando acorreu em massa às sessões eleitorais para depositar o voto livre nos candidatos preferidos, mais uma vez a Arena sagrou-se vencedora, alcançando a maioria em 18 assembleias estaduais, contra 3 do MDB e o empate em uma delas, elegendo maioria expressiva de deputados e senadores e recebendo o maior número de votos de legenda, votos que de fato são a expressão partidária. A 15 de março próximo, inaugurar-se-á novo governo, presidido por João Batista de Oliveira Figueiredo. Dentre os problemas mais complexos com que se defrontará, estão sem dúvida os relativos à dívida externa, à inflação e às consequências da supressão dos atos institucionais. A dívida externa, que a tantos alarma pelo seu vulto, parece-me compatível
com o atual estágio de desenvolvimento da economia nacional. Ela é uma consequência inevitável dos fortes déficits comerciais que registramos logo após a crise do petróleo. A política de expansão das exportações, que estranhamente muitos condenam, evitou que se transformasse em hipertrofia. Seus encargos, regularmente escalonados no tempo, em virtude do adequado perfil que lhe foi possível dar, serão atendidos oportunamente pelo contínuo aumento de nossas exportações, pela redução das necessidades de importações, à medida que a política de investimentos na área de insumos básicos e bens de capital apresentar maiores resultados, pela elevada reserva de divisas de que o país ora dispõe, e, finalmente, pelo renovado crédito que merecemos das instituições financeiras internacionais, que confiam na ativação de nossas extraordinárias riquezas potenciais. A propósito, cabe ainda registrar que a atividade agrícola tradicional, acrescida com a incorporação de novas áreas e maior produtividade devido à pesquisa tecnológica e assistência técnica, apresenta-se agora com bons prenúncios de safras abundantes, se não ocorrerem novas estiagens anormais, permitindo assim suprir plenamente a demanda interna e dispor de excedentes para exportação, em benefício do balanço comercial. A inflação constitui problema que hoje requer o maior esforço cooperativo da sociedade brasileira. Vivemos com vários neutralizadores da inflação: a correção monetária, a cambial, a salarial. Esses neutralizadores evitam que a inflação impeça o desenvolvimento. Mas no reverso da medalha, tendem a perpetuar a taxa de inflação em patamares rígidos. E certamente a sociedade brasileira não pode nem deve tolerar permanentemente altas anuais de preços da ordem de 40%. Ao governo cabe uma parte da ação, e é de se esperar que melhores condições climáticas provoquem natural desaceleração inflacionária em 1979. Num país ainda em desenvolvimento como o nosso, que em circunstâncias normais já apresenta um desafio de grande complexidade, e numa sociedade de aspirações exacerbadas como é a da nossa época, não pode, aliás, deixar de surgir sinais de insatisfações, além de manifestações decorrentes para as quais o muito que se fizer sempre parecerá pouco. Mais naturais ainda são manifestações tais quando se vive um processo de distensão política. A abertura política, todavia, traz novo coeficiente de responsabilidade a todos, e particularmente aos empresários e aos trabalhadores. Não se tente reivindicar o impossível. Não se tente criar uma casta privilegiada de trabalhadores à custa da redução das oportunidades dos menos favorecidos. Não se tente desenvolver um empresariado que peça o combate à inflação, mas com sacrifício apenas de terceiros. Países há onde as reivindicações desordenadas levaram a uma inflação galopante, curável somente após doloroso período de recessão e desemprego. Temos a experiência recente de muitos vizinhos e temos a nossa lembrança de 1963. A abertura política
diminui o coeficiente de tutela do Poder Executivo e, por isso mesmo, torna cada cidadão mais responsável pelo futuro de toda a nação. A maior conquista dos governos da Revolução foi a implantação da racionalidade, descartando-se as teorias românticas que somente arruinam os povos. Que não se tome a abertura política como pretexto para voltar aos mesmos erros e fantasias de 15 anos atrás. Antes, sirva-nos ela para a criação do clima de amplo debate de opiniões e discussão de projetos, tão necessário a que viceje a própria racionalidade e frutifique. Melhor oxigenado o tecido social pela circulação de ideias, poderemos, na verdade, enfrentar com confiança maior as dificuldades do futuro próximo, que, se não ameaçador, graças a Deus, não deixa de ser preocupante. Justas apreensões quanto à ordem pública e estabilidade política, no limiar de um período de ampliadas franquias democráticas e de possíveis excessos, deve encontrar conforto no sistema de salvaguardas constitucionais instituído para a defesa do regime e das leis e garantia da segurança nacional. E isso, se não bastasse a coesão e fidelidade das Forças Armadas em seu papel constitucional de tranquilas guardiãs da República, ao lado da robusta consciência patriótica de nosso povo. E haveremos de implantar na vida nacional padrões cada vez mais elevados da dignidade e de eficiência democráticas, ajustando corretamente os dois vetores básicos, o das franquias individuais e o da participação responsável de cada um no processo decisório das coletividades que integram em vários níveis o organismo nacional. Que as nossas elites, principalmente as políticas, saibam avaliar bem o momento histórico que vivemos. Término de todo um longo período autoritário de exceção, a que não houve como eximir-se a nação, e estejam à altura das generosas aspirações do povo brasileiro. Com sadio otimismo, encaramos assim o futuro que de nós se aproxima, confiantes em que 1979 será um ano de sólidas realizações e nítidos avanços no progresso integrado desta nobre nação brasileira, sob a gestão em breve de um novo governo ao qual desejamos êxito pleno. A todos, meus votos mais sinceros de um feliz ano novo. Boa noite. Desfaz-se neste momento a Rede Brasileira de Rádio e Televisão, sob o comando da Agência Nacional. Boa noite.